Paz do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus. Fazer mais um conteúdo para esse canal, né? Esse canal abençoado de Deus. Glória a Jesus, né? Já vou pedir para você aí se inscrever no canal, glória a Jesus, que é para edificação nossa mesmo, né? E o nosso tema hoje aqui é a respeito da morte. Olha aqui, né? O pessoal tem tanto medo desse nome aí, glória a Jesus, mas hoje nós vamos falar a respeito da morte, né? Então eu queria já perguntar para você assim, o que você, se você tem medo da morte, você sabe quantos tipos de morte existe? E depois que morremos, o que acontece conosco? Olha, uma pergunta que muitas pessoas perguntam, né? Querem saber, louvado seja Deus, né? Então nós vamos ler um texto já de primeira, né? Que está em Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo 11 e no versículo 25 e 26. E disse assim, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Olha só, aqui com relação à ressurreição de Lázaro, né? Glória a Jesus. Aí nós queremos falar para você sobre morte, né? O tema é morte. Louvado seja Deus. E no final desse vídeo, então você fique até o final, que tem uma surpresinha para você, né? Nós vimos falar muito por aí que quem morre não volta, né? Será que isso é verdadeiro, é ficção? Nós vamos ver aí, em nome de Jesus, a luz da Bíblia, né? A luz da palavra de Deus. Glória a Jesus. Então vamos começar aqui, ó. Para início de conversa, nós sabemos que existe 3 tipos de morte, né? 3. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é a segunda morte que o pessoal aí fala, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus, né? Vamos falar do primeiro tipo de morte aí, que é a morte física, né? Aquela quando você tem um ente querido, a gente também, e aí veio a notícia que a pessoa havia morrido, né? Essa é a primeira morte que nós vamos falar, a morte física. Tá certo? A morte física é o término da vida, acabou. Essa nós entendemos que é a primeira morte, né? Então, quando isso acontece, é a separação do corpo, né? Aí acontece a separação do corpo, que os irmãos sabem, né? Que a alma, diz lá em Eclesiastes, que quando a pessoa morre, o espírito volta a Deus que o deu, a alma vai para o paraíso, e vamos falar dela daqui a pouco, e o corpo vai para a terra. Aí existe uma palavra técnica para isso, que chama tricotomia, né? Dessa primeira agora, nós queremos falar da dicotomia, que é aqueles que têm 2 linhas de pensamentos, todas as 2 são bíblicas, nenhuma das 2 é errada, né? Aí você vê qual que você mais se encaixa e segue aí, né? A dicotomia é aqueles que creem, né? Que o ser humano, Deus criou nele somente o corpo e o espírito. Eles anulam a alma, né? Nós, os pentecostais, né? Glória a Jesus, que é a nossa linha, nós já cremos na tricotomia. É aquela base que tem as 3 essências, as 3 partes, né? Que é corpo, alma e espírito. Quando você vai analisar aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim, toda palavra de Deus é viva e eficaz, né? E é como uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para introduzir no pensamento e no coração. Quer dizer, fala das 3 partes, né? Quando fala da alma e do espírito, depois fala de coração, de mente, é do corpo que está falando. Então, nós somos tricotomistas, né? Defendemos aí, né? A tricotomia, tá certo? Glória a Jesus. Uns é dicotomia, que é as 2 essências. Explicar mais detalhadamente isso aqui para você. Porque você lembra quando Deus fez o corpo? Porque a única coisa que Deus pôs a mão
foi no corpo de Adão, né? Que ele modelou de barro. E depois ele sopra, ele tira dele, de dentro dele, e sopra, né? No ventre, nas narinas do Adão, e ele faz alma vivente, né? Então aí, soprar o Espírito aí, esse Espírito é o Espírito natural, não é o Espírito de Deus, é o natural, né? Aí a pessoa, e também assim, a Bíblia diz que tornou alma vivente. Tá certo até aqui? Então, glória a Jesus, nós estamos falando ainda da morte física, tá certo? Glória a Jesus. A Bíblia fala da morte do corpo, algo distinto, e da morte da alma, glória a Jesus. Em Mateus, capítulo 10, versículo 28, está escrito assim: não temeis aquele que mata, que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. E aí essa fala é de Jesus Cristo, tá certo? Então essa aqui foi a morte física. Glória a Jesus. Só lembrando para você, né? Glória a Deus. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like, o seu joinha. Se você ative o sino, que toda vez que eu fazer um conteúdo, vai para você. Glória a Jesus. E se inscreva, tá? Em nome de Jesus. Vamos fazer esse canal crescer aí. Glória a Jesus, louvado seja Deus. E sobre a morte espiritual agora, né? A morte espiritual. O que seria a morte espiritual? É o que nós vamos falar agora. A morte espiritual, esse tipo tem dois sentidos na Bíblia, o positivo e o negativo. Olha só, esse tipo de morte tem dois tipos, o positivo e o negativo. Nós vamos falar agora. No sentido negativo, a morte pode ser identificada pela expressão bíblica, tá certo? Glória a Deus. A morte no pecado é um estado de separação de comunhão com Deus, significa estar debaixo do pecado sobre o domínio. Glória a Deus. Olha só. Que tipo de morte é essa? É sabido que todos aqueles que vêm a Cristo Jesus e confessam-o como seu Salvador, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida e quer dizer que é um dos salvos, né? Mas na caminhada, né, essa pessoa se afasta por uma situação ou outra, né? Então, o que acontece aqui? Em nome de Jesus. Que o pessoal fala muito, desviou, não ficou mais, esse negócio todo, né? Só para a gente entender e compreender. E aí é por essa razão que quando alguém prega de novo a palavra para essa pessoa, que ela vem para Cristo, ela é levada a fazer reconciliação com Deus. Não é por quê? Porque ela estava separada, ela estava sem comunhão com Deus, né? E por isso a necessidade de fazer, tá certo? Glória a Jesus. Eu quero ler um texto com você, aos Efésios, capítulo 2, 1 e 5. Aos Efésios, capítulo 2, 1 e 5. Glória a Jesus. Vai ser rápido e breve, tá certo? O versículo 1 diz assim: e nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, né? Aqui está falando sobre isso que nós acabamos de falar, né? Glória a Jesus, né? Que Deus, ele ressuscita, louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas o que será que nós ainda falamos de morte, né? No arrebatamento, na ressurreição, o que será que é arrebatado? É o corpo ou é a alma, né? Visto que o corpo, que o espírito já está com Deus, não precisa de arrebatamento, a alma está lá aguardando no paraíso, né? É o corpo, né? Com certeza é o corpo. Glória a Deus. Tanto é o corpo pela figura de Lázaro, né? Que Lázaro estava morto e Jesus foi lá e fez o que tinha que fazer, tá certo? No sentido positivo, né? Isso aqui foi no sentido negativo. Foi a separação do espiritual do homem e Deus, né? Ele perde a comunhão. No sentido positivo, é a morte espiritual experimentada pelo crente em relação ao mundo, né? É aquela morte espiritual lá, né? Que a pessoa, ela começa a se contaminar muito com as coisas do mundo, começa muito, né?
se desviar da presença, perdendo a comunhão por causa de uma coisinha aqui, outra ali, e aí fica assim, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, né? Glória a Jesus. No sentido positivo, a morte espiritual é experimentada pelo crente com relação ao mundo. E aqui nós terminamos o segundo tópico, né? Glória a Jesus. Essa foi a morte espiritual, né? Que é uma das, não das piores, mas uma das maiores, né? Morte, né? Quando a pessoa está na igreja e acha que está com Deus ainda, né? Mas ela já está perdida, já está afastada. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E vamos falar agora daquela tão esperada, né? A morte eterna. Aquela que é dita como a segunda morte. Olha só, meu Deus do céu. Glória a Jesus. A morte eterna é chamada a segunda morte, porque a primeira morte é a física, não é? A primeira nós acabamos de falar lá em cima, no primeiro tópico, né? A segunda é a espiritual. Essa aqui é, aliás, está no meu segmento como terceira, mas essa é considerada como a segunda morte. Louvado seja Deus. E você vai ler o Apocalipse e vai dizer lá que a morte será o último demônio a ser liquidado, né? Glória a Jesus. Por uma razão, né? Porque ela que reina nesse negócio aí. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, né? Identificada como punição do pecado. Os ímpios, depois que julgado, receberá a punição da rejeição que fizera a graça de Deus. Serão lançados no lago de fogo, né? As pessoas que não quiseram a graça do Senhor, não quiseram a graça de Deus, né? Vão ser julgadas e depois lançadas no lago de fogo, né? Satanás com seus anjos vão ser tudo exterminado. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, né? E eu deixei por último aí a pergunta que se você ficou até aqui, né? Graças a Deus, ouvindo, glória a Jesus. Então, pedir para você novamente aí, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha, tá? E aciona o sininho aí para toda vez que sair um conteúdo, você receber aí. Eu estou fazendo dois conteúdos por semana, tá? É uma bênção de Deus. Quem morre volta, vamos entender uma coisa. A única pessoa que morreu e voltou foi justamente Lázaro, né? Nós conhecemos a história, mas essa foi uma situação única, né? Porque, como a Bíblia diz, quando a pessoa morre, o corpo eles enterram, o espírito volta para Deus e a alma fica aguardando no paraíso, né? Olha que coisa interessante, né? Glória a Jesus. Quando Jesus vem e faz aquela oração, se você é conhecido a oração, foi uma coisa interessante. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Porque se Jesus tivesse dito, defunto, vem para fora, ia arrebentar tantos túmulos ali, rapaz. Glória a Jesus. Mas o que aconteceu aqui? Uma coisa interessante. Quando Jesus ora, o espírito que estava no céu, ele teve que descer para o corpo de Lázaro. A alma que estava no paraíso desceu também para o corpo de Lázaro. Senão Lázaro não poderia vir à vida, né? Agora respondendo, mortos voltam? Não, mortos não voltam, né? Essa é a nossa defesa, é essa aí. Quem morre não volta. Glória a Jesus. O Lázaro lá e o mendigo morrem, Lázaro fica no seio do pai Abraão, que quer dizer lugar de conforto, e o rico fica em tormento, fala Hades, né? E em tormento. Aí tem uns que pegam uma linha que fala assim, quando a pessoa morre, fica dormindo. Nós pentecostais não acreditamos nesta linha, porque nesse conceito aqui, Lázaro, ele está havendo uma comunicação entre Lázaro e o rico lá, né? E o pai Abraão, né? Eles estão se conversando. E o rico está sendo atormentado. E fala sobre Hades, né? E fala sobre abismo também. Nem o que está de lá pode passar para cá, e nem os que estão de cá pode passar para lá. O rico fala para o pai Abraão, pai Abraão, mande Lázaro, né? Apenas com um dedo molhar na minha língua, louvado seja Deus. O Senhor fala, está posto um abismo entre vós. Nem ele pode passar para lá, nem você para cá. Glória a Jesus, né? E aí ele falou, então manda Lázaro ir lá embaixo, né? E falar para os meus irmãos, né? Para eles se render ao Senhor, não vim para este lugar. O Senhor, que está representado pela figura de Abraão, diz assim, filho, olha,
nem tampouco, se eles não ouvem os profetas, profeta e Moisés, muito menos ouvirão um morto, né? Porque Deus é Deus de vivo e não de mortos, em nome de Jesus. Amém, querido, querida? Eu ministrei até agora para você a respeito da morte, em nome de Jesus, glória a Deus, né? Então, assim, quem for ouvir esse vídeo, né? Glória a Jesus. Se está afastado dos caminhos do Senhor, se está caminhando por uma morte, né, espiritual, olha, volte para Jesus, né? Glória a Deus. Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Eu sou o pastor Célio Gomes, né? Estou aqui para fazer esta obra em nome de Jesus. Compartilhe o meu canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, deixe os seus comentários e ative o sininho aí, né? Para que toda vez que eu fizer um conteúdo você possa receber aí em nome de Jesus, você possa ser avisado, né? Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus.